Completada esta obra, Jesus virá buscar os seus filhos. A seara está madura, o verão já terminou. Cristo tem na mão a foice, o fim chegou. Lá no céu do santuário já não há intercessor. Cristo vem julgar o mundo, vem juntar os que são seus. Leve virá, leve virá. Jesus voltará. Leve virá, leve virá. Leve Jesus voltará. Agora sim, estamos com o áudio. Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rafael Fávero, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, mais um vídeo dessa série de vídeos sobre profecias. Começamos há 2 domingos atrás, nós tivemos um domingo de intervalo, porém agora, até o final do ano, todos os domingos desse mês, às 7h30, teremos um vídeo aqui no canal sobre profecias. E hoje viemos tratar sobre um tema muito interessante. Tema esse que ajudará a compreender os próximos vídeos. Ou seja, não perca esse vídeo, assista ele até o final. Antes de tudo, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, se inscreva. É importante compartilhar o vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, que é um conteúdo que eu tenho certeza que vai estar enriquecendo cada um de vocês. Lembrando, queridos, que aqui no descritor do vídeo temos um link de WhatsApp que se você quiser receber o estudo bíblico, que se você quiser estudar mais a Bíblia, pode estar acessando, é de forma gratuita, sem custo algum, nem no começo, nem no final. É só entrar ali e mandar mensagem para o número que ele vai te encaminhar, ok? Queridos, antes de nós começarmos, eu gostaria que você fechasse os olhos onde você está para juntos fazermos uma oração. Senhor e bondoso Pai, agradecemos a Ti por tudo que o Senhor nos tem feito, por tudo que o Senhor nos tem conduzido. A Ti clamamos, Pai, pela Tua misericórdia, pelo Teu poder, porque nós entendemos e nós veremos também nesses domingos que o dia da Sua volta está muito perto. E é em nome de Jesus, Pai, que eu lhe clamo e lhe peço, Senhor. Amém. Queridos, como já foi anunciado anteriormente, nós estaremos fazendo nesses domingos um estudo avançado sobre o livro de Apocalipse. Então, todo o vídeo aqui vai trazer mais conhecimento, nós vamos mostrar dentro da história, como a gente foi falado dentro do primeiro vídeo,
através do método historicista, que é o método que foi mais utilizado, o método esse reconhecido por Sir Isaac Newton, por Lutero e por outras grandes mentes do cristianismo, até o século XIX, quando ele foi suplantado pelo futurismo, só que eu não vou entrar nesse conceito agora, porque isso é papo e assunto para um outro vídeo, ok? Queridos, então eu vou dar uma saída rapidinha aqui da tela e nós vamos parar o slide dessa noite maravilhosa e rapidinho que já eu apareço. Vamos lá, fazendo a transição aqui. Sumir, vamos, apareci, ótimo. Maravilha, estou aparecendo para vocês. Ok. Então, queridos, por que vestes brancas? Por que vestes brancas? Qual que é a importância de vestes brancas dentro da Bíblia? E por que esse sinal é dado tanto quando falado em profecia? Nós vamos ver os textos, alguns textos que falam sobre isso, e de certa forma ele traz um certo inconformismo. Por que fala tanto de roupa, né? Então vamos lá. Deixa eu ir para os slides aqui para ficar mais fácil. Ok, saindo aqui. Vamos para o slide. Vocês estão vendo ali, tem a setinha mágica, mas ela vai logo sumir. Ok. Queridos, então vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de, junto com vocês, irmos para Apocalipse, no capítulo 3, o verso 5. Pega a sua Bíblia aí, porque vai ser muito importante para essa noite nós utilizarmos a Bíblia. Lembrando que é bacana ouvir, é bacana escutar alguém falando sobre a Bíblia, mas antes de tudo, principalmente, mais importante ainda é você mesmo ler. Porque não importa o que eu estou dizendo aqui, não importa o que eu estou falando aqui, a verdade existe apenas neste livro. Ou seja, antes do que o pregador está falando, antes daquele que está trazendo a mensagem para você está dizendo, a Bíblia vale de si mesma, ok? E utilizando a Bíblia para explicar a própria Bíblia, vamos lá para Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. Nós temos uma mensagem bem especial. Apocalipse 3, verso 5, falando sobre a igreja de Sardes aqui. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse 3, 17 ao 18. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio, para ungires os olhos a fim de que vejas. E Apocalipse 22, versículo 14. Apocalipse 22, versículo 14. Apocalipse 22, 14. Vamos lá. Apocalipse 22, 14 diz bem assim: Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Né? A minha tradução traz no sangue do Cordeiro, algumas traduções não vão trazer, mas por que vestes brancas? E por que a simbologia de vestes brancas? Né? Sermos vestidos de vestes brancas. Isso é algo curioso. Porque se a gente olhar num contexto real, nós temos uma visão tanto quanto diferente hoje em dia, porque roupa é algo tão simples de ter. Né? Tem lugares que vendem roupa a R$10 a peça, R$10 o par, as vendem um conjunto inteiro por R$22, R$13, R$15. Existem lojas que fazem roupas a preço muito baixo. Então, por que essa simbologia com roupa? Qual que é a importância da roupa? O interessante é que um pai, de certa forma, contando para os filhos, falando sobre a Nova Jerusalém, o pai pega e mostra aos seus filhos essas duas imagens, né? E criança, ela tem uma inteligência muito legal que ela não tem filtro. Ele fala, pai, eu não quero isso não, né? Ele fala, olha, se usando esses avental aí, eu não vou conseguir subir em árvore, não vou conseguir brincar com meus amigos vão tirar sarro de mim.
E a filha mais velha do rapaz ainda completa, falando: Nossa, pai, que brega, hein? No céu não tem estilista, não? É claro que para nossa geração, lembrando que eu não estou desdenhando do símbolo, estou tentando entendê-lo. É claro que para nossa geração tem um sentido diferente roupa, né? E se a gente analisarmos direitinho, nessa sociedade consumista, que cada vez mais quer mais e mais, o interessante é que nós não temos as coisas para tê-las, nós temos para destruí-las. Para usar de exemplo, quanto tempo dura a novidade do novo iPhone? 1 ano. Quanto dura a novidade de um carro novo? 1 ano. E aí lança um novo modelo, uma nova versão, e as pessoas vão buscando cada vez mais e mais. Aqui nós temos um exemplo, né? E para não dizer que eu sou machista, eu coloquei aqui uma imagem de um homem. Ele está aí, né? Está escondido, mas está aí, participando do processo de compras. O interessante é que na época da minha avó, roupa servia para cobrir o corpo. Hoje em dia a marca tem que vir do lado de fora. É claro que se a gente analisar direitinho, a Tommy não vai fazer uma linha de roupas que nós tenhamos a marca escondida, ou a Gap, ou a Lacoste, que está tão em alta aqui no Brasil. Então, na época da minha avó, a roupa servia para cobrir o corpo. Hoje em dia serve para demonstrar status e poder. É a evolução da sociedade e é assim que nossa sociedade compreende a roupa atualmente. Mas o que a Bíblia nos diz sobre roupas? Vamos agora a alguns versos, eu coloquei eles aqui na tela para facilitar e deixar mais dinâmico nossa mensagem de hoje, ok? Salmos 22, verso 18 diz bem assim: Repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sortes. Ezequiel 18:7 Não oprime ninguém, mas devolve ao devedor a coisa penhorada e não rouba. Reparte o seu pão com o faminto e cobre com roupas aquele que está nu. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pregaram suas roupas dele e dividiram em 4 partes, uma parte para cada soldado, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Por isso, os soldados disseram uns aos outros: Não rasguemos, mas vamos tirar sorte para ver quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, lá no Salmo 22, verso 18: Repartiram entre si as minhas roupas e sobre minha túnica lançaram sortes. E foi isso que os soldados fizeram. João 19, versos 23 e 24. Ele respondeu, Lucas 3,11: Quem tiver 2 túnicas, repartam com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Ora, parando um pouquinho as leituras, por acaso alguém aqui não tenha mais de 2 roupas? Porque é muito difícil alguém nos nossos dias não ter mais de 2 roupas. Mas o texto aqui diz: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Tem algo diferente aí. Jó 1:20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. Queridos, é interessante que na Bíblia, no mínimo, a compreensão de roupa é diferente da que nós temos nos nossos tempos de hoje. Lembrando, a Bíblia foi um livro que levou de 1500 a 1600 anos para ser escrita, tem aproximadamente 40 a 44 autores, e ela terminou de ser escrita ali pelo final do século I, né, da nova era, do primeiro século. Ou seja, temos quase 2000 anos, aí de história, 1922 anos, desde o último livro da Bíblia a ser escrito. Ou seja, existe muito tempo. E é interessante olharmos para a história, para a arqueologia, para compreendermos o contexto da época. Porque, pelo que nós vemos aqui nos textos, roupa tem um significado um tanto quanto diferente. Bom, posso dizer para vocês que, de forma muito coerente, eu posso lhes afirmar que roupa, na época de Cristo, estava tal qual para a casa própria nos dias de hoje. Roupa não servia somente para cobrir o corpo, mas era símbolo de proteção. Era a mesma coisa de segurança que uma casa própria nos dá hoje, que significa que a gente não vamos nos tornar um sem-teto. A roupa tinha o mesmo sentido. Tanto que quando o romano perdia a sua titularidade de romano, ele perdia o direito à toga, o ius togi.
Ele pediu direito à toga, que era vestir-se como romano. Isso simbolizava não ter mais direito como romano. Olha que coisa! Então, vamos lá. Como funcionava a confecção de roupas na antiguidade? Nós temos aqui um vaso grego do quarto século antes de Cristo, mostrando um tear manual, né? Através da trama e urdidura, eles faziam as roupas. Então, passavam linhas nesse sentido, e passavam linhas nesse sentido, e ia fazendo através da trama e da urdidura, iam entrelaçando essas linhas, e aí nós tínhamos a formação das peças. Nós temos também uma imagem aqui à esquerda dos egípcios. Essa imagem eu não vou saber dizer de qual século se retrata, mas se eu não me engano, ali pelo sétimo século antes de Cristo, no ano 659, se eu não estiver enganado. E aqui nós temos também um exemplo do que é a trama e urdidura, né? Os fios da urdidura estão no sentido, eu sempre erro aqui, mas no sentido horizontal, e no sentido vertical está a trama. Nós temos também aqui mais uma imagem de como funcionava a confecção das roupas, né? Mais uma outra imagem desse sistema que era a trama e urdidura. Roupa, na época, fazer roupa era algo caro, demorado e dispendencioso. Era algo muito complicado. Diferente do que nós fazemos em fábrica e em série hoje, fazemos inúmeras quantidades de roupas de uma vez só, na época era muito complexo. Era algo que demorava muito e era algo muito caro. Ou então, significa que as pessoas não tinham tantas roupas assim como nós temos hoje. Se era muito caro e era muito demorado, então as pessoas costumeiramente iam ter menos roupas. E se era tão complexo o processo, né, as pessoas possuíam quantas roupas cada? Compreende-se? Eu vou falar dos tecidos principais da época, ali do Oriente Médio Antigo, tá bom? Estou falando aqui do primeiro século antes de Cristo. Primeiro século depois de Cristo, antes de Cristo. Os principais tecidos eram feitos de lã, linho e seda. Esses eram os principais tecidos das roupas feitas da época de Cristo ali. Só que lembrando, queridos, que lã era o tecido dos pobres, né? Um calor de 40 graus, 44 graus Celsius, nós teríamos pessoas usando roupas feitas de lã. O povo humilde utilizava roupas feitas de lã e normalmente eram roupas curtas, porque com mangas sem muitas mangas, sem ser muito compridas, porque roupas longas atrapalhavam o trabalho. Elas atrapalhavam o trabalho. Então, quem usava roupas mais longas? Os aposentados, que eram anciões, que eram pessoas que já tinham trabalhado tanto na vida que não precisavam trabalhar, os reis, os nobres, eram essas pessoas que utilizavam. Eu vou usar alguns exemplos de roupas para vocês da época, mas existem algumas correçõezinhas, né? O linho era um material mais caro que a lã, mas ainda era acessível para quem, não tão acessível, mas era acessível para quem era pobre. Ou seja, algum trabalhador que trabalhasse muito poderia, no fim da sua vida, comprar uma roupa feita de linho. E a seda, então, esquece, era roupa somente com os nobres, era da alta sociedade. E eu não estou falando de roupa tingida ainda por cima, queridos, porque roupa tingida era outra história. Disse que no tempo do rei Nabonido, penúltimo rei do Império Neobabilônico, por volta do ano 590, 537, 534 a.C., a cor vermelha era a cor mais cara de todas. Ela costumava ser 40 vezes mais cara que uma roupa de outra cor do seu período. Ou seja, digamos que uma camisa custasse R$100, uma camisa branca, uma camisa vermelha no tempo de Jesus poderia custar até R$4.000. 40 vezes mais o custo normal da roupa. E poucos tinham sandália, é bom lembrar isso. Poucos tinham sandálias, só tinham sandálias daqueles que viajavam. Normalmente as pessoas andavam descalças, só colocavam as sandálias para viajar. Então vamos mostrar como eram as roupas da antiguidade, que é muito interessante fazer essas analogias, mostrarem para vocês o contexto que nós estamos olhando a Bíblia. Colocar a Bíblia num contexto dentro de um arcabouço é melhor para compreendermos o que ela tem a nos dizer e a importância de suas palavras. Então vamos ver primeiro as sandálias, né? Essas eram as sandálias da época de Cristo, né? Dá pra ver que não era muito bonita, era uma tira de couro cortada, um pedaço de couro cortado grosso e feita mais uma tirinha de
de couro que saía do meio, entre o primeiro dedo do pé e o segundo dedo, e ela ia e se enrolava ao tornozelo. Essa era uma sandália da época de Jesus e ela só era usada para viagens, para não pisar em pedras, para coisas desse estilo. Mas vamos ver as roupas. Como vocês podem ver, aqui nós temos roupas de inverno, né? As pessoas esquecem que em Jerusalém, no Oriente Médio, ali pela época de dezembro, neva. Neva mesmo. Faz frio. Frio real. Então nós temos um período de inverno. Tanto que provavelmente Cristo nasce ali pro mês de outubro, que é o mês mais quente, que era mais provável que acontecesse. Nós temos mais uma imagem, e o interessante, olha de nós vermos essa imagem, é que as roupas dos pobres, a sandália vocês ignoram dos camponeses aqui, porque é só um erro de ilustração, mas as roupas, elas costumeiramente eram uma cor mais pastel, não eram brancas. Quem tinha roupas brancas eram os ricos. Como aqui nós temos um nobre que tem até um manto vermelho, que é uma cor muito cara da época. Então os nobres tinham até um cinto. Então os nobres eles tinham eles tinham mais condições, então eles usavam roupa de linho, tanto que, a modo de exemplo, quando José do Egito, ele assume como governador, o faraó dá para José uma roupa de linho, de tão importante que a roupa era para o seu período. Mas, lembrando, como é que era então formado o guarda-roupa do povo da Bíblia, do povo da época de Cristo? Posso dizer para vocês com toda tranquilidade que muitos tinham pouquíssimas peças, mas a grande maioria tinha apenas uma peça de roupa. Uma peça de roupa. Lembra que isso fala que quem tiver duas túnicas reparte uma com o teu irmão? Então, a grande probabilidade é que muitos tinham apenas uma peça de roupa. Então, vem uma outra pergunta. Rafael, então se eles só tinham uma peça de roupa, e o banho? Como é que eles lavavam a roupa? Como é que eles tomavam banho? E o cheiro? Como é que era o cheiro da época? O cheiro não era algo muito agradável. Posso dizer para vocês com toda tranquilidade. Da mesma forma que nós não pintamos uma casa com muita frequência, que é a cada 2, 3 anos, é ocasionalmente, ou mesmo fazendo alguma reforma, lavar roupas ou tomar banho era algo que acontecia ocasionalmente. Né? Normalmente era para casamentos ou para ir ao santuário na Páscoa ou noutra data comemorativa. Ou seja, eles lavavam roupa para ir para o santuário. E eu vou mostrar para vocês onde aparece isso. Isso é bem interessante a gente ver. Vamos à Bíblia novamente, peguem suas Bíblias aí, né? Não vou deixar vocês sem tocar na Bíblia, não. Êxodo capítulo 19, opa, caiu um pedacinho aqui. Êxodo capítulo 19, verso 10 ao verso 11. Êxodo 19 é logo depois que eles chegam próximos ao Sinai, e Deus fala que vai descer para lhes falar as leis, que é a lei, que é os 10 mandamentos, que é a lei divina, que boca nenhuma poderia proclamar a não ser o próprio Deus. Então, quando Deus fala que vai descer para falar com o povo, olha que interessante, Êxodo 19, verso 10 e verso 11. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e sejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sião. Lavem suas vestes, purifica o povo. E em 2 Reis 8,17, Isaías 7,3, Isaías 36,2, fala de um tal de campo dos lavandeiros. Que campos lavandeiros eram esses, Rafael? Vamos lá. O campo dos lavandeiros, queridos, é que nós temos uma imagem feita da Jerusalém no tempo de Jesus. Provavelmente, pelos estudos da arqueologia, os campos lavandeiros ficavam nessa regiãozinha aqui, ó. Nessa regiãozinha ficavam os campos lavandeiros e as pessoas, antes de ir para o templo, eles tinham que se purificar. Ou seja, elas tinham que tomar banho, mas também tinham que lavar as suas roupas. Então elas iam até o Campos Lavandeiros e pagavam. E não era barato. Não era barato. E sabe que os Campos Lavandeiros tinham uma importância tão grande na Bíblia que nós vemos aqui em Malaquias,
no capítulo 3, no verso 2, olha que interessante. A Bíblia utilizando algo bem incomum para nós. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Compara a volta de Jesus com o sabão. Um sabão. Olha que diferente. A Bíblia, ela é muito didática. E o Campos Lavandeiros tem uma importância muito grande. E Marcos, no capítulo 9, quando Jesus tem a sua transfiguração, quando aparece Elias e Moisés junto com Cristo, olha que Marcos relata e ele bota um detalhe, uma ênfase muito interessante. As suas roupas se tornaram resplandecentes de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro no mundo as poderia alvejar. Queridos, eu posso dizer com tranquilidade, então, que lavar roupa era algo importante e era obrigatório lavar as roupas. Vou dizer para vocês algo muito importante, né? Estar limpos e com veste limpa era um critério obrigatório para estar no templo. Porém, lavar as roupas era algo muito caro. Queridos, existe uma banalização da importância de estar na igreja, sabia? Imagina para aqueles pobres camponeses que estavam no seu período. Deus não fez a ida ao templo algo caro demais que se fosse impossível, mas não fez barato demais para que se fosse banalizado. Imagina quantas pessoas só podiam ir uma vez ao ano ao templo, que estavam ao lado do santo templo do Senhor. Pensava, nossa, queria eu poder ir mais vezes ao templo, mas eu não consigo pagar para lavar as vestes. Os apóstolos, por exemplo, que falavam que estavam direto no templo, não era bem isso, estavam provavelmente na escadaria, porque no pátio só podia entrar estando limpos e com as vestes limpas, isso não era algo barato. Tinha que passar pelo campo dos lavandeiros. Então uma pergunta, você tem dado o devido valor de poder frequentar a casa de Deus? Porque hoje é fácil. É fácil. Você tem suas roupas aí facilmente lavadas? Você tem mais de umas roupas, até a pessoa mais pobre do mundo vai ter mais de algumas peças de roupa. É mais fácil ir hoje ao templo do que era na época de Jesus. Só que as pessoas hoje em dia não dão. É muito importante lembrarmos que a graça de Deus é de graça, mas não é barata. Cuidado com o mito da graça barata. Tem pessoas que têm com muito dinheiro, elas pegam, e elas têm muito dinheiro, elas pegam às vezes 300, 350 reais de oferta e vão lá na salva e colocam 300 reais de oferta e saem pomposos e orgulhosos. Só que eles dão o que lhes sobram. Então eles não estão dando oferta, eles estão dando esmola. Não é oferta. Oferta é algo que vem do coração. E é algo que a pessoa dá como consciência daquilo que sabe que Deus mantém ela. E da mesma forma, irmos à igreja e entendermos que Ele nos mantém. Porém, hoje as pessoas têm banalizado isso. As pessoas têm banalizado isso. Mas vamos à Bíblia mais uma vez? Nós entendemos que roupa tem um significado diferente nos tempos de Jesus. É um significado bem complexo e muito grande. Então vamos para Zacarias 3, do verso 1 ao verso 10. Zacarias, capítulo 3. Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Zacarias 3, do verso 1 ao verso 10. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo.
tomou este a palavra e disse-lhe aos que estavam diante dele: Tire-lhes as vestes sujas. A Josué disse: Eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: Ponho-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio, eis que eu farei vir o meu servo o renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre essa pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e trarei iniquidade desta terra, num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará ao seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Preste atenção. Preste muita atenção. Quando Deus nos promete vestes brancas, Ele nos está prometendo que estaremos presente a Ele, de um sábado a outro sábado, todos os dias, na presença do Senhor. E eu imagino até alguém pensando com a mentalidade daquele tempo, fala, Senhor, mas como é que nós teremos tantas roupas? Como é que nós teremos roupas limpas para estarmos na sua presença todos os dias? Deus fala, fique calmo, eu vou providenciar as suas roupas. Eu providenciarei suas roupas. Mas, Senhor, como é que elas vão ser brancas? Como é que elas vão manteremos elas limpas? Podem ficar tranquilos, pois elas serão lavadas no sangue do Cordeiro. Significa, queridos, que quando Cristo voltar, nós estaremos na presença de Deus diariamente. E quando Deus nos promete vestes brancas, é porque Ele nos promete que estaremos na sua presença dia após dia, independentemente do que aconteça. Dia após dia. E assim como Cristo, que antes de sua morte foi colocado roupa, tirado roupa, despido, colocado roupa novamente. Mas quando ressuscita, ele deixa para trás o manto. E com os trajes de luz na sua glorificação, de mesmo modo eu e você, pela graça de Cristo, pelo sangue do Cordeiro, estaremos no céu, usando as vestes nupciais, as vestes providenciadas por Deus, purificadas pelo sangue do Cordeiro, podemos passar dia após dia junto de Cristo. Não tirem isso da sua mente. Que quando Deus nos promete vestes brancas, Ele está nos prometendo estarmos na sua presença diariamente. Amém? Vamos voltar aqui à outra tela. Essa transição. Ok. Vamos lá, vamos ver se eu apareço. Ótimo. Queridos, é muito importante vocês terem em suas mentes isso. É muito importante. Espero que essa mensagem tenha ficado clara, que vocês entendam o conceito das vestes, a complexidade que era as vestes no tempo de Jesus e a importância da promessa que Deus nos faz, que vai nos conceder vestes brancas. Dê valor a estarmos na igreja, mas lembre-se que no céu, quem providencia isso é o próprio Deus. Amém? Fechem seus olhos, queridos. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por nos providenciar as vestes brancas que vêm pelo sacrifício de Cristo Jesus. Vestes essa que nós vamos vestir
para estarmos na Sua presença. Ó Senhor, somos tão falhos e tão pecadores. Perdoe-nos nossos erros, nossas falhas, nossos tropeços, mas usa-nos, Senhor, conforme o Teu santo querer e conforme Tua santa vontade. Não clamamos isso por nossos méritos, mas os méritos de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Queridos, conto com vocês todos os domingos, a partir de hoje até o final do ano. Fique com Deus, lembre de compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Até mais. Deus os abençoe.